Porém, a Bíblia diz que Belsazar desrespeita e manda trazer esses utensílios, e pior, ele manda trazer os utensílios do templo e coloca na mesa. Sabe-se lá a mesa, o que tinha na mesa e como estava essa festa no auge da bebedeira. Fato é que a Bíblia diz que esses utensílios são trazidos e são usados por Belsazar para beber o seu vinho embriagador, para os seus grandes, os maiorais, para as suas mulheres e também para as suas prostitutas. O santo misturou-se com o profano. A palavra de Deus diz que imediatamente, o texto bíblico diz imediatamente, no mesmo instante, no momento em que o servo entornou o cristiano o vinho na taça, o brilho na sala, diante dos olhos de Belsazar, também apareceu. No mesmo instante, uma mão, como de homem, aparece escrevendo na parede a reprovação de Deus a respeito da atitude de Belsazar. Olha aqui que eu quero dizer uma coisa para você. Eu andei compartilhando essa semana com alguns de vocês aí, alguns livros, um livro. E esse livro, ele fala do poder cumulativo das coisas. Nós ignoramos muito as pequenas coisas. Mas são as pequenas coisas repetidas todos os dias que faz com que as grandes apareçam. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, para você entender o poder multiplicador das pequenas coisas. Imagina que eu tenho aqui em minha mão $3 mil, 3 milhões de dólares. E eu tenho 1 centavo de dólar. E eu faço a você a seguinte pergunta: qual você escolheria pegar? Porém, os 3 milhões de dólares você pegará uma única vez. Mas o centavo de dólar, ele terá a oportunidade de multiplicar para você durante 31 dias. Qual você escolheria? Os 3 milhões de dólares ou 1 centavo de dólar que se multiplicaria todos os dias em dobro até o 31º dia do mês? Qual você pegaria? Normalmente o instinto da gente vai nos 3 milhões. O instinto é dos 3 milhões, porque na nossa cabeça, a nossa cabeça é imediatista. Ela não pensa para o amanhã, para o depois de amanhã. A longo prazo, a nossa mente é uma mente focada no momento. Se você pegar, vamos imaginar que você escolha os 3 milhões de dólares. Dá para fazer bastante coisa, não dá? Dá. Mas e quando acabar? Acabou. Quando acabar, acabou o dinheiro e você só fica com aquilo que você conseguiu comprar com ele. Mas se você pegar 1 centavo de dólar e multiplicá-lo durante 31 dias, ele vai passar da casa dos 10 milhões de dólares em 31 dias. É óbvio que, matematicamente, por percentuais de juros, não acontece assim. O que eu estou mostrando aqui é que 1 centavinho, se você multiplicá-lo pelos resultados todos os dias, durante 31 dias, 1 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, você vai chegar a mais de 10 milhões. Porque qual que é a ideia que está por detrás? É que muitas vezes nós ignoramos as pequenas atitudes como se elas não fossem o quê? Importante. Se multiplicar. Você está entendendo a ideia? A questão é que hoje você não ignora. Você hoje toma 1 copo de água por dia.
Só que se você tomar um copo de água amanhã, um outro amanhã, isso vai se multiplicar no seu corpo. Se você guardar $1 hoje, isso vai se multiplicar daqui 10 anos. Se você fizer hoje uma corrida, e o livro sugere isso, se você não consegue correr, corra 2 minutos hoje. Amanhã você aumenta para 4. Depois você aumenta para 8 minutos. Vai chegar um momento que você vai estar correndo uma maratona. Porque o seu corpo vai se acumulando. A sua capacidade vai se fortalecendo ao longo do tempo. Nabucodonosor havia colocado o conhecimento de Deus diante de Belsazar. Mas o que Belsazar fez? Belsazar ignorou esse conhecimento. Belsazar decidiu ignorar o conhecimento de Deus. Só que o poder das coisas, o poder cumulativo das coisas, ele pode tanto acumular para o seu bem, como pode ele acumular para o seu mal. Para o seu mal. O conhecimento de Deus que Belsazar teve, ao invés dele acumular para o bem de Belsazar, o conhecimento de Deus se tornou a catástrofe de Belsazar, porque ele acumulou descrença, mesmo sabendo que o poder era real. E no momento em que ele deveria usar, ele decidiu adorar os seus deuses. E todo aquele conhecimento de Deus agora se tornou juízo contra ele. A mesma coisa acontece se você come uma barra de doce hoje, uma outra barra de doce amanhã, no longo prazo, você pode ser orientado a tomar o quê? Insulina. Se você come muita gordura hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois, no longo prazo, você pode também ser medicado a tomar insulina. Porque há dois alimentos que provocam diabetes, é a gordura e o doce, mas depois não adianta mais. O fato é que a Bíblia diz que Belsazar acumulou o conhecimento, mas um conhecimento que ele ignorava. E no momento em que ele mais poderia ter usado ao seu próprio bem, ele ignorou esse conhecimento. E Deus então veio julgar o conhecimento. Essa história está aqui para dizer para a gente que todo dia nós estamos acumulando conhecimento. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez, nesse auditório aqui. Quantos anos de adventista você tem? Quantas lições você já estudou? Quantas pregações você já ouviu? Quantos louvores você já escutou? Quantos textos bíblicos você já citou? Eu ouso dizer que o problema da humanidade hoje não é conhecimento de Deus, mas é o acúmulo negativo do conhecimento de Deus. Porque eles acumulam conhecimento, mas não praticam o conhecimento, não vivem o conhecimento. E esse conhecimento que você está adquirindo, um dia ele vai ser o seu algoz. Porque você vai ser julgado por aquilo que você conhece. Eu quero concluir dizendo aos meus irmãos o seguinte: Belsazar se perdeu, mesmo conhecendo a fonte da salvação. Belsazar se perdeu, mesmo tendo todo o conhecimento adquirido a respeito de Deus. Por quê? Porque quando a gente obtém conhecimento de algo, e a gente vai obtendo conhecimento, mas a gente não usa isso para viver melhor, para viver bem, esse conhecimento vai ser o nosso ponto de julgamento. Como adventista do sétimo dia,
nós enfatizamos muito a importância do conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. Quando a pessoa é sincera, quando a pessoa é honesta, quando a pessoa é leal, quando a pessoa é determinada em crescer com Deus, qualquer conhecimento que ele obtém de Deus, ele bota em prática. Mas é fácil? Não, mas ele vai até alcançar, até conseguir. Eu não consigo decorar texto bíblico. Só existe coisas difíceis porque você não começou. O difícil, o contrário de difícil é falta de atitude. Todo mundo pode. Mas eu não consigo decorar um texto bíblico. É porque você não tentou decorar. Fala ele hoje, amanhã você repete ele de novo, depois da manhã repete ele de novo, repete de novo, repete. O seu cérebro vai aceitar isso. É assim que funciona. E vai ficar gravado. É óbvio que alguns nascem com habilidades naturais. Eu nunca vou jogar bola igual os dois lá, porque eu não posso criar intriga, né? Não é verdade? Com os dois lá. Eles que se dividam por lá e veja quem joga melhor, não. Mas para mim os dois jogam iguais. Mas há controvérsias, né? Mas que eles se virem por lá. Mas eles têm o talento natural, não é o meu. Não é o meu. Agora, há coisas que são aprendidas. Há coisas que são aprendidas. E o nosso cérebro não aceita coisa nova. Ele gosta de rotina. Mesmo que sejam más rotinas.